Fala CrossFitters, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skillcast. E como vocês podem ver, eu tô me planejando a fazer toda semana. E hoje não temos o Rochinha de novo, que a gente está fazendo, ele vem quinzenalmente. E hoje eu tenho uma convidada que para mim é extremamente especial, que é a minha fiancé, minha noiva, galera. Carolina Sandoval, é um prazer estar com você. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Carolina Sandoval, eu sou psicóloga, né, me apresentando. Fiz faculdade na UFTM, em Uberaba, me formei em psicologia e logo depois vim para Ribeirão trabalhar, onde eu fiz mestrado, então eu sou mestre em saúde mental aqui pela USP. E hoje faço atendimentos clínicos online. E vamos conversar aí um pouquinho sobre organização e planejamento. Isso aí, galera. Eu quis convidar a minha noiva, porque como para quem assiste sempre os nossos podcasts, eu sempre comento algumas coisas que ela fala, até de eu começar um projeto e para eu dar início a outro eu preciso finalizar aquele. Então, ela me ajuda bastante a crescer e acredito que a gente vai conseguir bater um papo hoje legal sobre metas, planejamento, rotina, que eu acredito que para a vida de todo mundo é importante, a psicologia é importante para todo mundo, a terapia também, mas para um bom empresário, que é o foco aqui do podcast, a gente precisa ter organização, planejamento, a gente precisa ter metas, qual tipo de metas, e é o que a gente vai falar hoje. E para vocês entenderem um pouquinho desse formato, toda vez que não tiver o Rochinha, a gente vai focar um pouquinho mais em business. Então, um pouquinho mais, agora a gente vai falar sobre metas, planejamentos. A gente já falou sobre franquia. Eu tenho mais um marcado que vai ser sobre vendas. E aí, com o Rocha, a gente quer trazer pessoas mais do CrossFit para a gente falar um pouquinho mais sobre o CrossFit. TCB, Copa Sur e assim por diante. Então, meu amor, aliás, vou pensar aqui como que eu te chamo. Carolina, Carol, amor. Hoje eu quero falar 3 temas com você. Ela deve estar tensa, gente, porque a gente não sabe se a gente vai virar o próprio Os Sócios ou vai rolar um divórcio antes do casamento aqui. Vai dar tudo certo, certo. Então respira, amor. Gente, então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre planejamento e todo o que ela for falar para vocês de planejamento, eu vou tentar trazer na versão da gestão de academias, tanto de metas como de rotina. E aí a gente vai conseguir passar essa visão. E agora eu vou parar de falar um pouquinho e deixar a minha noiva falar. Amor, questão de planejamento. Como que você passa para os seus pacientes? Como que é essa estruturação? Quando eles te procuram, como que você organiza essa agenda deles? O que tem que ter? Como que é essa organização? E também depois falar como você me ajuda em casa. Tá. Então eu vou puxar um outro tópico um pouquinho antes do planejamento. Vou falar um pouquinho sobre metas e objetivos. Por quê? Porque eu acredito que para a gente se planejar, a gente precisa saber para que a gente está se planejando. Então, qual é o objetivo do planejamento? Então, quando as pessoas chegam até mim, né, muitas chegam com queixa de tá perdido na vida, tá meio sem foco, né, sem disciplina, não sabe muito bem o que deseja, o que quer. Então, a primeira coisa que a gente estabelece, como tá a sua rotina hoje? Como tá o seu objetivo hoje? Você está lutando pelo quê? Você está batalhando pelo quê? Né? É muito importante que a gente saiba onde as pessoas querem chegar, né? O que elas querem atingir, quem elas querem se tornar. Porque senão a gente vai ficar, eu costumo falar que a gente é um barco à deriva. A gente vai ficar ali e vai conforme, né, a correnteza nos leva. A gente não vai ter direcionamento nenhum. Então, é muito importante que a gente tenha sempre em mente onde a gente deseja chegar, qual o nível que a gente quer atingir. A partir desse momento, a gente se planeja, né? Então, eu costumo falar muito que tem uma diferenciação entre sonhos e objetivos. Sonhos, a gente pode sonhar com qualquer coisa, né? Sonhar alto, todo mundo fala. Mas o objetivo é uma coisa mais específica. Ele tem uma meta, ele tem um prazo, né? E aí a gente consegue transformar ele sendo mais palpável, trabalhar em cima dele. Então, a partir disso, a gente coloca objetivos, né, e traça uma meta para cada um, né? Como que eu vou atingir aquilo? Então, para eu atingir, não sei, né, meu objetivo é perder peso. Então, para eu atingir esse objetivo, o que eu preciso? Eu preciso mini metas, né? Então, quebra ele em várias mini metas, né? E
faz o seu plano de ação. Né? Então, eu quero perder peso, eu preciso me comprometer com a minha alimentação, então eu preciso me organizar com a minha alimentação, preciso fazer atividade física, preciso ter um sono bom. Então, o básico perfeito, que eu costumo brincar, que é alimentação, sono e atividade física, ele está presente em tudo. Né? E isso precisa estar bem alinhado para que a gente consiga conquistar o resto. Na sua experiência, as pessoas te buscam mais por qual falta, qual o objetivo delas, qual falta de motivação, de disciplina em ter uma rotina, em qual que é normalmente o objetivo quando as pessoas te buscam? Felicidade, trabalho, negócios? Eu acredito que existem muitas pessoas que estão se sentindo perdidas, sem sentido na vida. Né? Então, que é uma era, né? Que parece que a gente está nessa era da... Muita transição de carreira, né? Muitas pessoas escolhendo não fazer faculdade, né? E que não tem problema nenhum, desde que tenha ali uma meta, né? Um objetivo, por que eu não vou fazer aquilo. Então, isso é muito importante. Eu não faço uma faculdade, eu não trabalho com uma coisa só porque eu acho que vai ser legal. Né? Eu preciso saber por que eu estou fazendo aquilo. Para isso me trazer um sentido, me trazer um prazer. Né? Eu vejo que as pessoas elas estão perdendo prazer na sua própria rotina. E aí isso faz com que a vida se torne uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. E acabe, né, elas acabam se perdendo ali dentro da própria rotina. Então isso é muito importante, a gente trazer o prazer para o dia a dia, o prazer para a rotina. Né? O porquê que eu faço, comemorar meus pequenos ganhos, né? Isso é muito importante. Então, primeiro a gente estabelece, né, diferencia sonhos de objetivos. Para cada objetivo, a gente traça um plano de ação, né? O que eu preciso fazer para chegar até ele, e aí eu começo a caminhar. Eu falo que toda vez que você for decidir alguma coisa, você tem que se perguntar, isso está me aproximando ou me distanciando do meu objetivo final? Porque a nossa rotina, né, ela é o caminho para os nossos sonhos, para as nossas metas. Então, se a gente está... Cada mini decisão que a gente tem no nosso dia a dia conta. Então, a gente precisa sempre se perguntar, eu estou me aproximando ou estou me afastando de onde eu quero chegar? Show de bola. Fala, turma. Você que está assistindo mais um episódio do Skillcast, eu queria te convidar para você entrar aqui no link, põe o QR Code aqui, para você conhecer os nossos produtos do Grupo Skill. Então a gente tem a mentoria individualizada que a gente vai trabalhar com vocês 2 meses, com muito conteúdo. Tem o Método Skill, que é o nosso curso também, são aulas online com 14 módulos. Tem também a Skill Business, que é a empresa que faz o serviço de gestão para sua academia, que é o produto mais completo que a gente tem, que a gente vai fazer seu financeiro, sua venda, seu marketing, sua retenção de alunos, toda a parte de estratégia. Então, eu estou convidando você para entrar aqui no link para conhecer esse mundo do Grupo Skill. Todos os produtos e serviços, tenho certeza que vai melhorar a gestão da sua academia, do seu box. E o que é engraçado, que lá em casa, né, a gente mora junto há 1 ano. Nesse apartamento. A Carol é a pessoa mais organizada do mundo. E eu sou basicamente, se a gente for fazer uma analogia aqui, eu sou a pipa, a Carol é a corda. Então eu tô voando sempre, a Carol tá puxando pra não tá sempre tão alto ali, tão à deriva, mas a Carol tá sempre, amor, calma. Porque eu sou essa pessoa e são perfis e perfis, mas a Carol me ajuda com a organização. Eu tenho uma organização profissional, mas a minha pessoal não é das melhores, e com certeza se a sua pessoal não é das melhores, a sua profissional vai atrapalhar de algum formato. Eu sempre passo para vocês esse planejamento entre começar com traçar o ano. Então, entra com a sua academia, ou dezembro, final do ano, faça o planejamento já de todos os eventos grandes, todas as campanhas grandes. Então você já pega o ano de, vamos supor, agora final de 2024, já programe todo 2025, depois você começar a fazer isso vai ficar mais fácil, e aí você vai diminuindo. Então começa pelo ano, depois mês a mês, semana a semana, dia a dia. O gestor tem que ter uma rotina diária. A gente faz a nossa mentoria, o pessoal do Método Skill, da mentoria Skill, a gente tem o nosso encontro toda quinta-feira às 10 horas. Então, para você que tiver interesse em fazer parte da mentoria ou do Método Skill, a gente faz os lançamentos durante o ano. No dia
19 de maio agora a gente vai fazer o lançamento. Acredito que esse podcast vai ficar muito próximo do lançamento do Método Skill. Mas aqui a gente vai deixar o link para vocês entrarem. O QR Code aqui normalmente fica da Skill for All, mas agora a gente vai deixar um QR Code com todos os nossos business. Então vai ter a Skill for All, o Método Skill e a mentoria para vocês conhecerem melhor. E também, queria dar um gancho, agradecer a Brave, que vai ter na Copa Sur, ela vai ser a fornecedora dos materiais da Copa Sur. Então aqui a gente vai deixar também tudo que ele vai vender na Copa Sur. Vai ter desconto, então fiquem ligados. A Copa Sur, se eu não me engano, é dia 30 de maio até o dia 2 ou 3 de junho. Então fiquem ligados. Então, voltando aqui ao nosso assunto de planejamento, ano, mês, semana, dia, é muito importante, acho que para qualquer gestor. Então a Carol vai falar numa visão geral e eu vou trazer para a realidade nossa. Então, quando você fala com seus pacientes, você traça, basicamente, quando eu falo planejar o ano, você faz meio que você traça a meta principal da pessoa para depois ir dividindo. Então, não dá para perder 30 quilos em um mês. Então, você pensa em a longo prazo, depois vai com pequenas metas, certo? A gente consegue estabelecer metas de curto prazo, médio e longo prazo. Né? Então, mais ou menos seria realmente isso, né? Por exemplo, a gente vai se casar, então eu gostaria de chegar no casamento com a minha autoimagem dessa forma. Então, isso é um longo prazo, mas para eu chegar lá dessa forma, eu preciso trabalhar, né, dentro do curto e do médio, porque eu preciso fazer escolhas que me levem ao objetivo do longo. Né? Então, a gente faz essa diferenciação, né, de metas de curto, médio e longo. E eu acho que em todas elas é muito importante a gente entender e saber priorizar. Né? Que isso é uma coisa que a gente fala. Você estava falando que você é a Pipa. Né? Eu falo muito isso para o Léo. A gente precisa saber priorizar. Priorizar não quer dizer excluir. Então, não é porque eu tenho várias metas, né, que eu quero trabalhar com vários projetos, que eu vou excluir 4 deles e trabalhar só com um. Não, mas talvez naquele momento tenha um que vai, né, me gerar mais trabalho, que vai me gerar mais disciplina, me exigir, né, um tempo maior e que eu preciso priorizar aquele projeto naquele momento. Então, eu acho que isso no CrossFit, né, com as empresas, tudo, acontece muito. Porque, por exemplo, você tem um evento no mês, você precisa priorizar aquele evento. Não que os outros eventos, não que as outras questões dentro do box vão ficar desleixadas, não é isso. Mas o seu foco, né, a sua organização e a sua disciplina vai estar mais, né, direcionada para esse evento principal. Então, na nossa vida, a gente precisa saber priorizar em tudo. Né? E saber que priorizar não é excluir. Show de bola. E, gente, é engraçado que a gente vai casar, acho que daqui a um ano. Um ano. A Carol já tá organizando tudo. Se fosse deixar pra mim, eu ia organizar faltando um mês. E eu faço tudo isso porque eu sei que é importante, mas não é da minha essência planejar. Mas, exatamente, a gente não faz tudo que a gente gosta na vida de gestão. Se você deixasse na minha vida de gestor, eu ia só ficar na parte de ideias, de marketing, de como inovar, e não ia fazer a parte de treinamento, não ia fazer a parte de processos, não ia fazer a parte de reunião, de planejar, porque não é do meu perfil, mas a gente não tem que fazer só o que a gente gosta. E para você ser um bom gestor, você tem que planejar e tem que organizar. E comentando um pouquinho, acho que a Carol pode falar melhor. Hoje eu separo o meu dia. Aliás, eu vou falar um pouquinho da minha parte de gestão e a Carol vai falar como que ela separa a rotina dela diária, porque ela tem tudo organizado. Eu acabei de ver aqui no meu Google Agenda que tem uma reunião 4 horas, mas dá tempo, tá tudo certo. Mas o Google Agenda me avisou. Mas eu não vou participar, é a Helena, só preciso mandar o link pra ela, mas o Google Agenda acabou de me avisar. Estamos tendo um exemplo ao vivo. Sim, mas esse podcast não é pra mostrar que eu sou um cara organizado e planejado, é pra você... É pra mostrar a importância. A importância, exatamente, que eu me esforço muito para conseguir ser uma pessoa organizada. Não, é que o Léo, ele tem muita coisa, né? Ele tem muita coisa o dia inteiro para fazer. A nossa rotina é muito diferente, né? Então, eu treino bem de manhãzinha,
Eu começo a trabalhar 9 horas, então eu chego, ele já está saindo, a gente vai se encontrar só à noite, então ele tem muita coisa para fazer. Por isso que eu bato tanto na tecla com ele que organização é muito importante. Porque ele tem tantas frentes de trabalho que se ele não tiver organização, ele acaba se perdendo, como acabou de acontecer. No final sempre dá certo, porque sempre dá um jeitinho, né? Eu tenho meu anjo da guarda bom, né? O anjo da guarda dele, gente, é fenomenal. Mas é muito importante, né, para que essas coisas aconteçam com menos frequência, né, porque às vezes pode não dar certo, e tem outras pessoas ali do outro lado também esperando. Então, é muito importante a organização. Ele tem uma organização diferente da minha, que dá certo, né, que ele consegue se encontrar, e isso eu acho legal da gente falar. Porque quando a gente fala sobre rotina, né, amor? As pessoas acham que rotina é uma coisa robótica, né? Assim, mecanizada, é fazer todo dia a mesma coisa. E aí elas acabam encarando a rotina como algo muito ruim. E a rotina é sua aliada. Ela é a maior aliada nos seus sonhos, né? Então, assim, quando eu costumo falar que tem... Eu gosto muito dessa analogia, né? Eu brinco, assim, imagina que você está dentro num mapa. Você está num ponto e você quer chegar no outro, né? Se você for no caminho normal, sem fazer desvio, você vai chegar nele rápido. Agora, eu quero parar aqui, ver o que tem nessa cidade, ver o que tem naquela, ver um ponto turístico e tal, tal, tal. Você vai chegar naquele outro lugar, mas você vai ter feito vários desvios, né? Várias paradas, entre aspas, desnecessárias que vão te atrasar o caminho. Então, a rotina é esse caminho rápido mais rápido, né? Para chegar nos seus sonhos. Então, quando você entende que ela é sua aliada, você consegue mudar a sua visão frente às situações e às coisas que você vai fazer ali no seu dia a dia. A nossa rotina, ela não precisa ser todo dia a mesma coisa, mesmo horário, né? Engessado. Mas ela precisa conter os elementos chaves para a nossa organização e para a nossa meta. Então, por exemplo, a minha rotina, e eu acho que a sua também, né, contempla atividade física, uma boa alimentação, um tempo de qualidade, que é quando a gente deita ali e vai conversar. É clichê, igual todo mundo hoje em dia. Todos esses caras fodas na internet falam o quão importante é ter uma boa alimentação, atividade física e sono, né? Esse triângulo aí. É o básico perfeito, né? A gente precisa. Se o seu básico perfeito não está bem feito, como é que você quer atingir o máximo potencial se você não consegue se alimentar bem? Como é que você quer atingir seu máximo potencial se você não tem disciplina de treinar 3 vezes na semana? Você não vai atingir, né? É muito difícil. Então, hoje a minha rotina tem alimentação, exercício, sono, tempo de qualidade e meu trabalho. Então, são os pilares da minha vida hoje. E lógico, se amanhã chegar mais um outro pilar, um filho, alguma outra coisa, ele vai entrar também na minha rotina. Então, a rotina, ela é algo flexível, né? Você que tem que estabelecer quais são as suas prioridades ali, quais são as suas escolhas e trabalhar em cima delas, diariamente. Pra quem... Aliás, acho que todo mundo sabe, né? Eu tenho a Burn Fox 1 e 2, então... Para os colaboradores da Burn Fox 1 e 2 não tem problema nenhum eu ficar insistindo para eles treinarem, né? Porque é meio que comum quem está lá dentro já fazer o CrossFit. Mas lá na Skill Business hoje são 7 colaboradores, só 3 treinam. E eu deixo claro, é um benefício que eles podem treinar na Burn Fox e algo que eu pego no pé deles. Porque é muito importante, porque tudo com atividade física ela melhora tudo. Melhora a disposição, melhora a sua profissão, seu trabalho, melhora a sua rotina em casa. Então eu exijo muito, eu mostro muito a importância da atividade física, porque senão acho que os outros pilares eles vão não se unem tão perfeitamente, né? A atividade física é o único medicamento, né, de fácil acesso, de graça, que está aí para todo mundo utilizar. Então, a primeira coisa que eu pergunto, como que é a sua rotina? É de graça, porque se você quiser, você pode sair correndo, viu, gente? Exato. Então... você pode ir ali no parque, fazer uns agachamentos, correr. Então, assim, você consegue, né, dentro da sua realidade. Isso também é importante a gente falar. A gente está aqui falando sobre organização, sobre coisas que são importantes, mas cada um tem uma realidade. Então, leve toda essa conversa para a sua realidade. O que eu posso colocar, né, dentro da minha vida hoje? Porque às vezes fala, Carol, mas eu não consigo fazer isso. Tudo bem, mas o que dentro do seu dia a dia que você consegue fazer? Eu não consigo treinar 5 vezes na semana, mas dentro da sua rotina, o que você consegue fazer? Então, isso é muito importante. É a individualidade, né? Cada ser humano é um, né? Cada história é uma história.
A gente só está apontando coisas que são importantes a serem, né, levadas em consideração. Isso já é uma psicóloga falando, eu sou um pouco mais radical. Dá para treinar sim. Todo mundo trabalha 8 horas por dia. Tenho filho, tem 40 alunos aqui que tem filho também, que trabalham igualzinho você. Então, quando você fala que você não tem tempo, é desculpa. Tá? Eu sou radical mesmo. Quem não faz atividade física, eu fico puto da vida. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Se você quiser, é o que você falou. Faz 100 agachamentos e 100 flexões em casa todos os seus dias. Lógico, vai faltar motivação. Muito melhor você procurar uma academia, treinar em grupo também. Eu acho, a gente gosta bastante do CrossFit por isso, pela motivação que um puxa o outro. Mas corrida hoje está super em alta, é super gostoso também correr. Eu corro mal pra caramba, mas eu tenho gostado de correr no final de semana. Então, é desculpa quem não faz atividade física. A atividade física, ela envolve vários elementos, né? Disciplina, objetivo, desempenho. Então, assim, eu conquisto, igual você falou, eu sou ruim de correr, mas você está correndo. Então, conforme você vai melhorando naquilo, você vai ficando orgulhoso de si. Você vai começando a sentir prazer no que você está fazendo, né? E aí você quer repetir mais vezes. Então, isso é importante, né? Eu costumo falar que a motivação... Essa palavra ela é muito importante. Ela é um motivo para a ação. Então, eu preciso ter um motivo. Se eu fizer atividade física só porque a gente está aqui falando, se você aí que está assistindo, eu vou fazer então amanhã porque a Carol falou que é legal. Mas qual é o seu motivo? O seu motivo pessoal. Isso para tudo, não só atividade física. Para tudo isso, né? Então, assim, onde eu trabalho todos os dias, eu acordo todos os dias com por quê? Qual que é meu motivo para a ação? Né? Isso é importante todo mundo ter em mente, senão a gente desfoca, senão a gente não tem disciplina. E é muito importante que a gente tenha sempre, né, e revisite, né, sempre essa motivação, o meu objetivo, se eu estou chegando nele, porque é isso que vai fazer com que a gente se movimente todo dia. Meu pai sempre, não sei se eu já te falei isso, mas meu pai sempre falou uma coisa pra mim. Filho, onde você quer chegar, você tem que deitar a cabeça no travesseiro e pensar naquilo. E a Carol sabe, graças a Deus, hoje eu durmo bem, mas eu já tive muita insônia, né? E eu falo, às vezes, tem a insônia boa. Porque a insônia boa é quando eu começo a pensar nesse meu futuro e tudo eu tenho aonde eu quero chegar, que era o que a Carol tava falando. Então, eu tô agora no foco... Como eu sempre treinei, eu tenho pouco foco da questão estética, né? Eu já tive foco de competição, então, vai ter um campeonato interno e tudo mais, eu tenho aquele foco. Mas a parte estética, uma vez ou outra eu tenho. Mas se eu quero daqui 4 meses estar com shape assim, assim, assado, eu vou ficar imaginando aquilo. E eu vou ter tesão em chegar naquilo, porque eu vou me doar, eu vou tentar beber menos, vou tentar comer melhor. E o meu profissional é extremamente isso. Eu não penso amanhã. Eu penso daqui 10 dias, eu penso daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, sempre quando eu planejo algo, as minhas pequenas ações são para uma futura ação aonde eu quero chegar e é mais algo muito grande. E isso acho que é inegociável se você quiser alcançar algo. Você precisa ter esse objetivo maior, pessoal, profissional, em casa também, matrimônio. Se você quiser alcançar, você tem que ter esse objetivo. Não dá para simplesmente um barco não ter uma direção. Exatamente. Então, hoje, a Carol pode falar um pouquinho melhor, ela até tenta me puxar um pouquinho, porque a minha ambição eu nunca conheci ninguém tão ambicioso quanto eu. Mas é algo que eu deito a cabeça no travesseiro, até falo para ela que às vezes quando eu busco pessoas para ser braço direito, esquerdo no grupo skill, sócio, eu falo, Carol, eu tenho medo porque eu tenho medo de não ser ambicioso quanto eu. E aí ela me xinga, fala, Leonardo, você não vai achar. Eu falo que eu quero que essa pessoa, ela deita a cabeça no travesseiro igual eu e pense daqui 10 anos na empresa. E talvez eu nunca ache essa pessoa. Exatamente. Se eu achar, show de bola. Mas, na minha opinião, se você quer ter algum resultado muito grande, então vamos supor que você é uma pessoa que buscou você e ela tá obesa, ela tá sedentária, ela quer perder 50 quilos. A meta dela, o objetivo dela tem que ser muito grande. Porque tem que ter muita força de vontade para chegar naquele caminho, porque é um caminho longo. Então, Sim. Se ela não tivesse o objetivo tão forte, com 2, 3 meses, 4 meses, ela desiste. Porque o que acontece, né? A empolgação.
todo começo, toda novidade, ela é empolgante. Com 3 meses você consegue já um tum, mas depois dá entra pico. no platô. Você dá um pico. Você dá um pico de energia, de disciplina e você vai. E aí, quando você tá ali naquele pico, você tá se sentindo bem, você fala, nossa, eu vou continuar, eu consigo manter. Mas é uma ilusão, né? Uma fantasia. Porque a vida, ela não é linear. Então, a todo momento, a gente tá assim. Então, quando der uma baixa, você vai, né, fraquejar. Se você não tiver aquilo muito certo na sua mente, você vai fraquejar. E você vai, né, acabar falhando em alguns momentos, falhando em alguns passos. E esse não é o certo, né, entre aspas, não é o correto da gente, se a gente quer conquistar um objetivo a longo prazo. A gente tem que aprender a descansar em alguns momentos, se respeitar, né, a psicóloga falando. A gente tem sim que se respeitar suas limitações, mas se eu desejo muito chegar naquele lugar, eu não tenho que parar, né? Eu tenho que continuar, mesmo que mais devagar, mesmo que eu com outras questões ali envolvidas, mas eu tenho que continuar caminhando em direção a ele. Show. Então, a empolgação inicial, ela passa. Então, busquem sempre a motivação, o motivo para a sua ação diária. E lá em casa, eu tenho um quadro que ela fez eu deixar bem escondidinho, porque ela fala que é horroroso, mas eu tenho um quadro de metas. Gente, mas é horroroso só por causa da letra, tá? Não é porque... É muito bom ter um quadro de metas. Mas é muito grande também, né? É grande e não orna com a nossa decoração. Estética. Só por isso. Tá. E eu viro o mês e é uma das partes que eu tenho mais tesão. Final dia 30, eu ir lá no meu quartinho, coloco minha cadeira, tá a lousa ali, e eu dou check. Mesmo eu vou apagar, dou check só pra eu ter esse ritual de, tipo, bati a meta. Logo depois eu apago. Juro, é maluquice isso, mas eu faço isso. Eu dou check, e aí eu apago e já redefino a meta. Só que o meu quadro, ele fica na vertical, então aqui eu risco. A parte de cima é o mês e a parte de baixo é o ano. E no ano eu coloco no dia 1º de janeiro aonde eu estou. Então, vamos supor que eu coloco normalmente as empresas e algumas coisas pessoais. Bem pouco pessoal, porque ela falou para eu colocar, porque a gente... Tem que ter, é um dos pilares da sua vida. Isso. É que a gente só foca tanto em trabalho, né, gente? Mas então, aí eu coloco Burn Fox, quantidade de aluno, Burn Fox 2, Skill Business, quantidade de cliente. Comecei o ano, não vendi nenhum curso, né? Porque a gente vende sempre o primeiro em janeiro. Mentoria, podcast, quantos patrocinadores, mas não é muito foco. E metas pessoais. Casar, conseguir pagar. No ano passado eu troquei de carro. Esse ano a gente trocou de novo, né? Mas eu tinha uma meta de trocar de carro. Aí eu tinha uma casa. Então, dei check, vendi a casa. E onde eu comecei e aonde eu quero finalizar o ano. Fica lá embaixo. É onde eu comecei e onde eu quero finalizar. Porque muitos dos casos eu não vou atingir aquela meta. Mas se você olha onde você começou e aonde você finalizou e você cresceu, talvez você não tenha alcançado a sua meta. Vamos supor, eu comecei com 100 alunos, eu queria estar com 300. Mas eu finalizo o ano com 200. Eu cresci 100 alunos. Que legal. Às vezes, se você não tivesse esse início aqui, você ia ver, nossa, 300, estou com 200 só, que merda. Mas quando você faz essa análise toda, você fala, putz, eu cresci. Então, eu sempre trabalho, lógico, na minha cabeça eu tenho uma meta para daqui 5, para daqui 10, 15, 20 anos. Hoje eu tenho 28 anos, eu tenho já uma meta para os meus 40. Então, eu sei onde eu quero chegar com meus 40 anos, profissionalmente e pessoalmente também. Quero já ter uma rotina um pouco mais light, né? Questão de a gente ter filho, etc. Mas eu trabalho com um ano, né? No meu quadro, sempre a meta do ano, e aí mês a mês para chegar nessa meta. Então eu me motivo sempre, eu olho esse quadro, o quadro me motiva. Então às vezes eu me perco na meta, eu vou naquele quarto, que é um quartinho que a gente não usa, eu paro lá, fico olhando, e aí eu tenho uma melhor amiga minha que é minha calculadora, que eu e ela a gente tem uma ligação tremenda. E aí eu começo e aquilo vai me motivando, me dá até frio na barriga, me dá uma sensação boa, porque é algo sempre que é um combustível para mim eu ter aquela visualização. Eu acho que o que você está falando é muito sobre celebrar as pequenas conquistas, né? O ser humano, por que a gente está tão acostumado a olhar sempre para o negativo, né? Então, se eu tinha...
a meta de 300, eu alcancei 200, isso é ruim, né? Porque a gente valoriza muito o negativo. O nosso cérebro, ele costuma levar em consideração, né, e gravar os acontecimentos que a gente valoriza com um sentimento grande. Então, o que acontece? Por que você lembra, talvez, do dia da sua formatura, do dia do seu casamento, né, do dia do nascimento de um filho? Porque ali você associou com uma emoção muito grande, com um sentimento muito grande. E por que as coisas do nosso dia a dia, as pequenas conquistas, a gente não pode associar? A gente acaba associando só o negativo, né? Então, a gente chega em casa, o que eu conquistei hoje? Foram lá, 2 alunos fecharam, legal. Mas, nossa, perdi 5. Sei lá, né? Alguma coisa assim. E aí a gente fica valorizando muito o negativo. E a gente acaba só se ligando no negativo, enquanto a gente precisa comemorar mais os nossos pequenos feitos, né? As nossas pequenas conquistas. Porque elas também são importantes. Na verdade, elas são mais importantes, né? Que a gente precisa sempre valorizar. Mas o ser humano, ele sempre está indo para o negativo. E isso me faz também pensar muito numa palavra que eu gosto muito, né? Que é autorresponsabilidade. O que a gente faz com que o mundo faz com a gente, ou com que as situações faz com a gente? Às vezes, tem algumas situações que não tem o que ser feito. Mas mesmo nessas situações, a gente tem, né, a opção de como eu vou reagir. Né? Eu vou reagir como uma criança mimada, chorar, esbravejar, ou eu vou reagir como um adulto consciente e olhar, né, o que eu posso fazer naquela situação, ou simplesmente aceitar aquela situação. Então, eu acho que isso nos negócios, né, também é algo muito importante, porque tem algumas situações que fogem, né, que fogem da sua alçada e que você precisa aceitá-la e trabalhar para aquilo ali melhorar. Do mesmo jeito que tem algumas situações que a gente acaba se vitimizando, né? E não é o ideal a gente se vitimizar. A gente precisa entender que o outro não me deve nada, que a vida não me deve nada, né? E quem faz acontecer sou eu. Então, eu sou o comandante da minha vida. Eu que tenho ali o remo para remar o meu barquinho para onde eu quero que ele vá. Agora, se eu falar, olha aqui onde eu cheguei, que lugar ruim, essa praia não é legal e tal, mas eu não fiz nada para chegar nesse lugar, eu também não posso reclamar. Eu acho que a Carol, como a gente tá dia a dia, ela pode expor um pouquinho também, porque eu acho que o pessoal normalmente na internet vende muito a perfeição, mas não existe, né? E, eu já passei, a gente começou a se relacionar durante uma pandemia, e para quem é empresário ainda mais de academia sabe o quanto foi difícil. E acho que teve uma época que achei que fosse quebrar, que eu fiquei uns 3 dias meio que de cama, né? A inteligência emocional do Leonardo não é tão boa nesses momentos, mas também é o tempo que ele precisa, depois ele levanta e faz. Isso, é igual um foguete brabo ele mesmo. Precisa todo mundo tem o seu tempo, né? Então, assim, o dele, ele tem um tempinho maior para ele assimilar o que aconteceu. Mas tá bom, foi isso? Beleza, o que eu preciso fazer, então, para mudar esse cenário? Aí ele levanta e não olha para trás. Mas hoje, né, com a Carol me ajudando, esses dias ela até perdeu algumas pacientes, eu perdi aluno, perdi cliente, mas com o tempo eu acredito também que com o amadurecimento você entende que é um ciclo normal, é um ciclo. Antigamente, um aluno saía da Burn Fox, ia treinar em outro box. Hoje, eu ainda me sinto mal porque a gente se apega. Só que, nossa, eu lembro uma vez que um funcionário meu, um coach meu, em 2020... Não, que 2020? Eu abri 2016, 2017. Era um puta coach que eu queria colocar ele de head coach e ele foi pra concorrência. Eu tava na praia de férias, eu chorei na praia. Eu chorei. Não é que a gente fica... Lógico, a gente acaba... Com os anos de negócio, você acaba se tornando uma pessoa mais fria, mas é o amadurecimento, entendeu? Não tem que levar tanto pro pessoal, porque são business. É só a vida acontecendo, né? Isso, e tá tudo bem. Alunos vão querer ir para outros lugares, clientes vão cancelar, às vezes tá sem dinheiro. E é um ciclo, mas você não pode se abater com isso. Esse momento da pandemia foi um momento que hoje eu acredito que eu só sou porque eu passei por aquilo, entendeu? Sim. Eu fiquei em posição fetal 3 dias. E aquilo... Cara, mas foi a famoso frase clichê, que eu odeio frase clichê, o foguete lá, não tem ré, o cara é 4. Eu não gosto, mas foi basicamente isso. Porque foi um estilingue também, porque parecia que puxou. Eu falei, porra, velho,
já não tenho mais pra onde ir. Já tô no chão, caralho. Já tô no buraco. Só dá pra subir. E foi basicamente isso. Que aí eu comecei a estudar, comecei a ir atrás de coisa, comecei a ver o que eu era bom. Pô, sou bom em gestão, porque eu já faço. Já inventei umas planilhas aqui do zero. Isso você usou a sua autorresponsabilidade, que você poderia ter entregue os pontos ali, continuado em posição fetal, falar, não, é isso mesmo, pronto, acabou, né? Lavo minhas mãos. Mas você resolveu fazer, né, o que podia ser feito ali naquela situação. Usar seu potencial a seu favor, né, e crescer dentro daquela situação. Isso é muito importante. Fala, turma. Você que está assistindo mais um episódio do Skillcast, eu queria te convidar para você entrar aqui no link, põe o QR Code aqui, para você conhecer os nossos produtos do Grupo Skill. Então a gente tem a mentoria individualizada, que a gente vai trabalhar com vocês 2 meses, com muito conteúdo. Tem o Método Skill, que é o nosso curso também, são aulas online com 14 módulos. Tem também a Skill Business, que é a empresa que faz o serviço de gestão para sua academia, que é o produto mais completo que a gente tem, que a gente vai fazer seu financeiro, sua venda, seu marketing, sua retenção de alunos, toda a parte de estratégia. Então eu estou convidando você para entrar aqui no link para conhecer esse mundo do Grupo Skill. Todos os produtos e serviços, tenho certeza que vai melhorar a gestão da sua academia, do seu box. E hoje a gente vê muitas situações que o pessoal passa por essas fases. Até com meu amigo Bruno, a gente estava conversando esses dias, ele faz a gestão lá da CFP9 Campinas e eu até deixo bem claro para os meus alunos do Método Skill que o que eu falo lá no Método Skill eu gravei em 2021 para 2022. Aliás, 2020 para 2021. Então eu falei, estranho seria se todo o que eu passo para vocês seja igual ao que eu passo hoje. Porque a gente está sempre em construção, a gente está sempre em evolução. E esses dias eu estava conversando com o Bruno, com meu amigo, das fases. A gente teve a fase da pandemia. Após pandemia foi a melhor. 2022 deu um boom para tudo, para festa, para atividade física, porque a galera tava buscando mais. Parece que o comércio deu uma inflada muito boa. Agora já tá governo novo, já muda tudo. A galera já fica, putz, será que é aquilo? O que eu vou fazer? Vou esperar mais um pouquinho. Esse ano de 2024 já tá melhor que 2023. Mas ele falou para mim uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, Léo, se fosse sempre flores, a gente nunca ia melhorar. Uhum. Então, tenha isso para você que está passando uma fase difícil na gestão do seu box, da sua academia. Se for sempre tudo bem, igual o Flávio Augusto, que é bilionário, fala que estabilidade não existe, o cara tem, sei lá, uma fortuna de 10 bilhões, e não existe. E você que está lá com os seus 200 alunos sempre, se sempre está tudo certo, na primeira tempestade que vier, você já não aguenta. É mais uma frase de impacto, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. E é isso mesmo. E a gente tem que ter isso. Se tá confortável, você não tá crescendo. Exato. Né? Tanto que criança chora quando nasce o dente, porque tá crescendo ali alguma coisa. Então, se você tá doendo, é porque você tá crescendo. Tá dando certo. Esse é até a gente tinha comentado, a Carol falou assim, Léo, o que a gente vai falar? Falei, quero falar de planejamento, quero falar de metas. E aqui que a gente tá falando é mindset, né? Ter esse comportamento referente a dores, a dificuldades, mas saber reverter para conseguir crescer, porque senão a gente não... outra frase clichê. Se não... Como que é? Se não desce por play, se não aguenta, não desce por play. Empresário é isso, viu, gente? Se você não apanha, se não tem essa tempestade, tá muito errado. Ou você é um gênio aí que você abriu um negócio muito fácil, que você vai ficar milionário, mas não tem como, é muito difícil, né? Nossa. O que você acha? Aliás, vamos agora para a parte mais nós. O que você consegue enxergar essa minha visão? Tudo que a gente falou, lógico, você pode falar de planejamento, que não é bom, mas questão de mindset, questão de metas, para o empresário ter essa realidade minha, entendeu? Você podendo falar um pouquinho melhor de como que você você vê essas minhas metas de skill, de Bernie Fox. O que você acha dessa sua visão de psicólogo? Porque psicólogo tá sempre em análise. Ainda mais quando você mora com uma, né? Isso. Eu sempre te achei muito ambicioso, né? O Léo, ele é muito ambicioso em tudo que ele faz. Ele não entra para ser mais um, né? Ele entra ali para conquistar, para fazer bem feito, para entregar o melhor.
Isso acaba, algumas vezes é o que a gente conversa, prejudicando um pouquinho o pessoal, porque ele entra na bolha dele ali de trabalho, então ele até chega tarde em casa. Ela acha que eu tenho TDAH, mas eu não tenho. É um hiperfoco no trabalho. Tá me filmando? Tem uma hora lá que ele chega em casa tarde, ele continua trabalhando, então são coisas assim que às vezes eu ainda bato na tecla com ele, que daria para ser um pouco diferente nessa questão, mas eu também entendo que a nossa vida é feita de fases, né? Então ainda tá no momento de plantar, né? Então assim, eu ainda tenho disposição, eu quero conquistar, eu vou alcançar. Então se você tá com esse gás, né? Usa essa energia nesse momento. Eu acho que é isso. Né, eu te acho muito ambicioso, eu acho que falta um pouquinho desse planejamento, que é o que a gente já falou, mas dentro do planejamento dele, é o que eu falei também sobre rotina, né, não é igual para todo mundo, então dentro da realidade dele, o planejamento dele funciona. O meu planejamento para ele talvez não funcionaria, porque eu sou tão organizada com tudo, que talvez ele se perder ali no meio. Acho que né? Então, assim, ele se organiza do jeito dele e tá tudo bem, dá certo dessa forma, né? Eu acho que você também, querendo ou não, nesse tempo todo, você amadureceu muito de realmente conseguir entender que não é que eu preciso fechar e entregar totalmente um trabalho para eu começar o outro, mas pelo menos esse que eu comecei, eu preciso moldar, né? Eu preciso deixar ele estruturado de uma forma concisa, caminhando um pouco mais sozinho, que aí eu consigo dar, né, o valor ali para outro, né, começar. Porque você, por mais que você seja muito bom no que você faz, você só é um, né? Então é isso que a gente também conversa. Vai ser muito difícil encontrar alguém com a mesma ambição, ainda mais sendo um negócio do outro. As pessoas, elas são muito diferentes. Em milhões de pessoas no mundo, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem sua digital, cada um é um ser individual. Então isso é muito importante, né? Você se reconhecer também suas limitações, mas usar toda a sua potencialidade no que você deseja. Esses dias eu falei pra ela que eu ia deixar por hora, mas por hora é aquilo. Eu falo, eu até estava conversando hoje, com a Helena, que trabalha lá com a gente na Skill. Eu tava falando uma ideia minha, e ela falou, Léo, pra quando? Eu falei, pra 2025. Ela falou, Léo, mas a gente tá em maio. Eu falei, tá tudo bem. Nosso planejamento tem que ser a longo prazo. Gente, é do nada, tá? Ele tá assistindo TV, plim, deu uma ideia. Ideia do negócio, do milhão. Ótimo? Não foi ótimo? Sempre não é ótimo? Tem que reconhecer que é bom. E aí, eu falei pra Carol esses dias, amor, desisti por hora de abrir aquele business lá que eu queria. Ela, nossa, que bom. Que bom. Eu comemoro. Não era hora. Não era hora. Hoje a Skill Business tá num crescimento avassalador aí. A gente tá... Hoje eu pedi pra ela, foi até engraçado que eu falei, gente, quantos estados nós estamos? Acho que são 11 ou 12. Nossa, que legal. Vou até ver. Porque... Só para vocês terem uma ideia. A gente tá São Paulo, Santa Catarina, Pará, Rio de Janeiro, Ceará, Porto Alegre, Minas, Distrito Federal, Paraná, Espírito Santo. Nossa, legal. 10 estados. E aqui tem algumas cidades, né, que tem bastante São Paulo, mas são 10 estados e a gente tá 10 estados, estamos aí trabalhando com o Brasil todo. E minha noiva me ensinou que a gente tem que ter o foco. Lógico, a minha cabeça, a minha mente, se eu ficar parado, eu acho que eu explodo. Então, até o meu amigo Fê uma vez falou assim, Léo, eu te conhecendo, você pode acalmar, ter as suas ideias, mas nunca parar de inovar. Porque se você parar de inovar, eu acho que você surta. Uhum. Mas hoje eu tenho mais um negócio só para montar dentro do Grupo Skill, que é o que eu falei que eu não vou abrir por hora. Mas nesse momento, o Grupo Skill ainda falta muita coisa. Então, tipo, a gente tá, como eu falei, 10 estados, são 23 clientes. Eu abri a Skill Business em novembro de 2022. Então, tem 1 ano e meio só. É muito pouco tempo pelo resultado que a gente já tem. E ela tem muito potencial para ser 10 vezes maiores. Então, as inovações vão ficar para ela, vão ficar para a Bernie Fox, vai ficar para o meu curso. Então, eu estou entendendo que são fases, porque antigamente eu não concluía um projeto e já queria começar outro. E hoje eu entendo que a gente precisa concluir.
eu tenho o hábito de ler e de ver bastante curso. E cada vez que eu vejo ou dou uma lida, esses dias a Carol estava com as amigas lá em casa, era 11 horas da noite, eu invadi a sala delas, peguei um caderno que eu tinha visto, que eu peguei no livro, e já comecei a desenhar ideias, isso era tipo às 10 para meia-noite. E porque eu sou essa pessoa que eu tenho essa adrenalina por novidade. Só que eu tenho que concluir um projeto, que foi o que a Carol tem me ensinado bastante. Conclua aquele projeto, faça ele dar certo. Pô, deu certo, tá encaminhando bem, não precisa mais de você. É o que eu falo para vocês em processos no box. Começou processo de recepção, processo de coach. Pelo menos uns 6 meses até ele funcionar, gente. E vai precisar do dono batendo na tecla sempre, cobrando. Isso 6 meses para ele começar a rodar, mas você vai ter que estar sempre relembrando aqueles processos. Mas conclua ele, faça ele dar certo. Começou a estar rodando já bem, sem você, show de bola. Vai para outro processo, vai para outra novidade, outra coisa nova. Porque senão você nunca vai conseguir crescer, você vai estar sempre nesse mundo de ilusão que não existe. Nossa, eu lembro que eu tinha um cliente, um dos primeiros clientes. Ele estava com um box extremamente horrível. Ele até fechou durante, sei lá, ele ficou com a gente 3 meses. Ele, dentro desse processo de não ter conta para pagar, ao invés de ele focar na empresa, ele... vou abrir uma franquia. Eu falei, mano, como você vai abrir uma franquia se o seu negócio principal tá horrível? Não, mas é porque eu tô aqui com um amigo que ele falou que ele tem uma ideia. Então, tenha o pé no chão para o seu negócio hoje. Veja ele. Não seja um nível de pé no chão que acomodado, mas tenha pé no chão de trabalhar com aquilo, com as suas ferramentas para fazer crescer, sempre sonhando, mas sem viver no mundo da lua, em Nárnia, achando que é tudo muito fácil, que meu box não tá bom, eu vou comprar uma outra unidade, se nem a sua principal tá boa, eu vou fazer um empréstimo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Dê sempre o seu melhor com as ferramentas que você tem, aí com aquilo, com o resultado que você vai conseguir crescer para as outras áreas. Mas tenha esse foco do pé no chão hoje do que você tem e seja o melhor naquilo. Isso. Fechou? Trabalhe dentro da sua realidade até você ter condições melhores de fazer melhor.